Hoje é o segundo domingo de maio, Dia das Mães. Eu quero mais uma vez aqui parabenizá-las. E nós vamos continuar a nossa série de mensagens Família da Aliança, chamados para viver os propósitos de Deus. E o tema de hoje, que eu gostaria de destacar, ele é focado não apenas para as mães, mas para os pais, ou seja, os pais, pai e mãe. E o tema da mensagem de hoje é pais que pastoreiam, guardiões da aliança no lar. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai Santo, nos colocamos na Tua presença, clamando ao Senhor que possa permear tudo o que fizermos aqui. Que o Senhor nos abençoe e que Teu Espírito Santo ministre a Tua palavra de uma forma poderosa e eficaz. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire de nós qualquer questão que possa vir a atrapalhar esse momento que é tão precioso, tão caro para nós. Que tenhamos um momento aqui, de fato, onde a Tua palavra possa preencher os nossos corações, preencher as nossas vidas, que saiamos daqui mais aprendidos do Senhor e que essa palavra seja bênção na minha vida e assim como ela já foi bênção na minha vida, ela se derrame também e seja bênção na vida dos meus irmãos. Essa é a nossa oração e humildemente nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 127. Vamos ler juntos essa palavra, um texto muito conhecido e um salmo que tem tudo a ver com o dia de hoje, pois ele é focado na família. O título desse salmo é Todo Bem Procede de Deus. E não por acaso esse salmo é conhecido como o Salmo da Família. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Leia comigo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Leia comigo também o 5. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nós vivemos dias em que muitos pais, e novamente eu quero grifar aqui, você pai e mãe, se preocupam em prover o melhor para os seus filhos, em prover conforto, em prover lazer, prover oportunidades para os seus filhos, mas, infelizmente, vemos uma negligência muito comum, pais que negligenciam a principal missão que nós temos, que é a de pastorear o coração dos filhos e guardar a aliança de Deus. O Salmo 127, ele é um cântico de peregrinação. Se você olhar, algumas Bíblias têm esse título, esse subtítulo aí em destaque. E esses cânticos, eles eram entoados em momentos específicos na história do povo de Israel. Na instrução de Deus para o povo, ele instruía que o povo tinha algumas festas durante o ano. Porém, existiam 3 festas principais onde o povo de Israel, espalhado pelas cidades vizinhas, eles iam até Jerusalém para celebrá-las. É a festa da Páscoa, o Pêssah, a festa da semana, o Shavuot, e a festa dos tabernáculos, Sukkot. Nessas 3 festas, todo o povo de Deus, espalhado nas cidades vizinhas, eles peregrinavam até Jerusalém. Só que Jerusalém, ela tem uma característica que ela é uma cidade mais alta. E por isso, esse cântico de peregrinação é chamado de cântico dos degraus, porque enquanto eles subiam, eles iam entoando canções que são canções didáticas, canções que falavam a respeito de promessas do Senhor para a vida deles, canções que inspiravam e ensinavam também os pequenos. A música também tem esse papel de ensinar. E assim eles faziam. E esse cântico, ele nos lembra que a edificação de um lar
que a construção de um lar, ela não depende apenas de um esforço humano, mas depende da direção do Senhor. Não é por acaso que ele começa dizendo, se o Senhor não, e no verso 2 ele fala, inútil vos será. Se o Senhor não, inútil vos será. Nesse texto, eu gostaria de analisar com vocês algumas lições de pais que pastoreiam os seus lares com fidelidade à aliança que o Senhor estabeleceu com os homens, com o seu povo, com o povo de Deus. E eu quero começar justamente voltando aqui ao verso 1, onde diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A primeira lição que a gente pode tirar aqui é que pais que pastoreiam reconhecem a soberania de Deus na construção da família. Pais que pastoreiam reconhecem a soberania de Deus na construção da família. A palavra edificar, colocada aqui nesse salmo, ela não se refere apenas ao ato de criar filhos ou organizar uma rotina do lar, mas ela é voltada para a construção de valores, para a construção de um propósito, para a construção do caráter, da fé do lar como um todo. O texto aponta para a família, aponta para o lar, aponta para um projeto de Deus que se espelha para as gerações vindouras. E nós falamos inclusive sobre isso na mensagem de domingo passado. Mas a verdade é que, infelizmente, muitos pais gastam toda a sua energia na busca de conforto, de segurança, de estabilidade financeira. E acabam falhando na função de edificar uma família espiritualmente viva, onde Cristo seja o firme fundamento dessa família. No texto que nós lemos, o salmista, ele não nega o trabalho humano, mas ele afirma que se Deus não estiver envolvido nesses trabalhos, se Deus não estiver envolvido nos projetos dessa família, se a bênção divina não estiver com essa família, todo o esforço é inútil. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando a gente lê, especialmente nos versos 24 ao verso 27, a gente vai lembrar de uma figura de imagem que Jesus utilizou em um de seus ensinamentos. Jesus falava a respeito de uma verdade espiritual, mas ele utilizava uma figura que lembrava também sobre uma construção. E ele destacava dois homens, um que ele chama de um homem prudente e do outro que ele chamava de um homem insensato. Ambos construíam uma casa, uma na areia e uma sobre a rocha, não é isso? Mas qual era a diferença fundamental aí dessas duas casas que eram construídas por dois homens? A diferença era uma apenas, o alicerce, a coluna, as bases dessa construção. A reflexão de hoje eu quero justamente abordar com você, pai, mãe, de forma muito clara, e dizer a vocês que, de uma forma muito amorosa, que vocês não sejam, em nome de Jesus, pais insensatos. Em nome de Jesus, não sejam pais insensatos. Assim como o exemplo, as palavras que Jesus usou, o alerta da Bíblia para nós como pais, é que nós não possamos pensar em construir, em edificar as nossas casas, as nossas famílias, sem os alicerces sólidos, sem o alicerce que de fato vai sustentar a nossa casa e as gerações vindouras. Mais do que formar filhos bem-sucedidos no mundo, que a nossa prioridade seja ver os nossos filhos firmados na palavra do Senhor. Reconheçam que só o Senhor pode transformar o coração dos nossos filhos.
E por isso, não nos cansemos de orar por eles. Eu sei que talvez quando eu falo isso, você se pega assim e fala assim, nossa, mas eu fico no pé do meu filho, eu fico no ouvido dele, eu insisto para que ele se torne um homem melhor, eu insisto para que ela se torne uma mulher melhor. Mas meu irmão, minha irmã, ouça com muita atenção isso, se não for o Senhor, tudo isso é inútil. Por isso, antes da palavra, antes da repreensão, Deus nos convida a interceder, a orar, a dobrar os joelhos pelos nossos filhos. Se você entende isso e concorda com isso, diga amém. Meus irmãos, aqui nós temos um ministério que eu tenho certeza que é um desses ministérios invisíveis, ministérios preciosos que acontecem aqui na igreja. E eu sempre louvo muito a Deus pela vida das Déboras. Mães que chegam cedo aqui na igreja, às 8 horas da manhã, aos domingos, para orar pelos seus filhos. O lema delas é mães de joelhos, filhos de pé. Se você, mãe, deseja se somar a esse ministério, eu aproveito para incentivar para que você faça isso. E eu falo desse ministério com muita alegria, porque, irmãos, quando nós olhamos para os jovens da nossa igreja, quando nós olhamos para os filhos, que todos eles recebem oração. Até para você, mãe, que não vem aqui, mas o seu filho recebe oração dessas mulheres, porque elas oram por todos os filhos da nossa comunidade, além dos seus filhos, oram também pelos filhos espirituais, oram pelas gerações vindouras. E nós vemos aqui na prática o que Deus tem feito na nossa juventude. Nós vemos os frutos desse trabalho invisível, desses joelhos que se dobram, dessas mulheres fiéis. A formação espiritual dos nossos filhos está sob a nossa responsabilidade. Então, meus irmãos, entenda que a igreja, ela apoia. A igreja é uma família do Senhor, mas quem edifica de fato, com constância, quem tem o papel principal de edificar o lar, somos nós, são os pais. Então, pais que pastoreiam, reconhecem que sem o Senhor é inútil. Sem o Senhor é inútil. Reconhecem que a soberania de Deus, ela é necessária na construção da família. Quando nós seguimos a nossa leitura no verso 2, olha lá o que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Se a gente fosse falar do nosso jeitão aqui, inútil é você levantar bem cedinho, dormir bem tarde, cansado, fadigado do teu trabalho, das tuas muitas atividades, sem reconhecer que Deus dá aos seus enquanto dormem. A segunda lição que eu quero destacar aqui, em cima desse texto que nós lemos, é que pais que pastoreiam, confiam e descansam na provisão e no cuidado de Deus. Pais que pastoreiam, confiam e descansam na provisão, no cuidado do Senhor. E esse verso é uma convocação ao que eu chamo de um descanso confiante. Um descanso confiante. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu sou um desses que luto contra a minha própria natureza para confiar na provisão do Senhor, para descansar confiante que o Senhor continua provendo para os seus, mesmo enquanto nós dormimos, mesmo enquanto nós descansamos, nós precisamos confiar no Senhor. Quando nós vemos a didática do nosso Deus nas suas leis, nas suas alianças, nós vamos reparar que o Senhor determinou isso, que a nossa vida ela seja semeada de momentos onde nós simplesmente focamos na confiança do Senhor, nos deleitamos em momentos de adoração, confiantes que o mais Ele está provendo. Repare que não existe aqui um apontamento do salmista contra o trabalho, não é isso. Mas ele aponta, ele
acusa aquele irmão, aquela irmã que faz um ativismo ansioso, aquela correria desenfreada que eu e você conhecemos, motivada muitas vezes por sentimentos que nós consideramos até válidos, como, por exemplo, o medo de faltar. Um pai e uma mãe carregam esse sentimento no coração, o medo de faltar. E muitas vezes, pautados nesses sentimentos, nós trabalhamos, nos fadigamos e esquecemos do principal, do alicerce, que é a presença do Senhor, que é o coração dos nossos filhos, que é a preparação espiritual deles, que é o bem-estar da comunicação na família, que é o tempo precioso entre família. Mas além desses sentimentos válidos, que nós até por vezes consideramos válidos, mas que nos atrapalham no final das contas, nós sabemos que também, muitas vezes nós trabalhamos por conta da competição. Nós trabalhamos pela busca do mais, e mais um pouco. Enfim, a verdade é que o quadro que vemos é de pais extremamente sobrecarregados, exaustos nas suas atividades, com os seus afazeres e, ao mesmo tempo, ausentes emocionalmente na vida dos seus filhos. Isso não acontece por falta de amor, mas na maioria das vezes acontece pelo excesso de ocupações. Nós vemos que a realidade do nosso dia a dia é que nós encontramos pais que mal conseguem participar da vida dos filhos, mas lá no fundo se consolam dizendo que o quê? Eu sei que eu estou ausente, mas eu estou fazendo o melhor para minha família. E a pergunta que eu quero provocar o seu coração, e eu quero, de forma intencional, que você responda sinceramente: será mesmo o melhor? Será mesmo o melhor? Repare que o salmista nos lembra que o que sustenta a casa, de fato, não é o excesso de esforço, mas a bênção do Senhor. Em Provérbios capítulo 17, no verso 1, nós temos lido muito esse texto aqui. Nós lemos recentemente na nossa reunião de oração, quando falamos sobre isso. Diz lá que um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Em outras versões, diz que é melhor um pouco de um pão seco do que um banquete com um coração inquieto, com um coração agitado. E a verdade que a palavra nos diz é que ao seu povo, Deus trabalha mesmo enquanto nós dormimos. Mesmo enquanto nós não estamos trabalhando, Ele cuida dos detalhes, Ele sustenta do lar, Ele provê além do que imaginamos. O profeta Isaías, em um de seus textos, no capítulo 64, no verso 4, olha o que ele nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Pais que pastoreiam, de fato, não são ausentes por causa do excesso de trabalho. Pais que desejam pastorear os seus filhos aprendem a equilibrar a provisão com a presença. Se você crê nisso, diga amém. Pais que desejam pastorear os seus filhos precisam equilibrar a provisão do seu lar com a presença. Por isso, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, trabalhe com excelência, mas descanse com confiança. Em nome de Jesus, não troque a presença pelo presente. O seu filho pode admirar o seu esforço hoje, mas é da sua presença, é do seu cuidado, é da sua orientação. São os seus conselhos que ficam no final das contas. Cultive momentos de descanso.
Cultive momentos simples de contato com Deus e com a sua família. Esses investimentos, meus irmãos, são os que ficam no final das contas. As grandes memórias que nós temos dos nossos pais. E se você, assim como eu tenho minha mãe, inclusive ela está aqui hoje, mas o meu pai se foi. E eu tenho o privilégio de ter boas memórias com meu pai. Memórias que eu guardo, que não são dos presentes físicos, mas que são da presença. Memórias da presença, são essas que ficam no fim das contas. Continuemos a nossa leitura no verso 3 e verso 4. Olha o que diz lá. Acompanhe comigo. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A terceira lição que eu quero destacar com você essa noite é que pais que pastoreiam enxergam os filhos como herança e como flechas para o reino. Olha que interessante aqui, o salmista ele faz uma analogia de filhos como flechas na mão de um guerreiro. O texto ele começa afirmando que os filhos são herança do Senhor e galardão, né? Em outras versões, ele vai dizer que os filhos são presentes do Senhor, né? Herança como um presente do Senhor, e o galardão ele fala como uma recompensa, como uma recompensa. Daí ele continua com essa analogia, dizendo que eles também são como flechas na mão de um guerreiro. Atualmente, a gente já não tem mais tanto a cultura do arco e flecha, né? O arco e flecha é utilizado apenas como um artigo esportivo. E antigamente, nós sabemos disso, ele era usado ativamente, tanto na caça, não é isso? Quanto nas guerras. Só que, diferente de armas comuns daquele tempo, onde eram utilizados o arco e a flecha, diferente das espadas, diferente das lanças, que eram armas utilizadas para o combate pessoal, próximo, a flecha ela era utilizada para alcançar alvos mais distantes, não é isso? E a primeira mensagem que eu tenho quando eu faço essa leitura é essa analogia que os filhos são como flechas, e se os filhos são como flechas, nós precisamos, como pais, ter com tranquilidade a mentalidade que eles precisam ser lançados. Eles precisam e estão sendo criados por nós para serem lançados, mas não no sentido de serem jogados fora, mas lançados em uma direção, assim como flechas, em um alvo específico. Em mais um trecho escrito pelo profeta Isaías, agora no capítulo 49, ele usa também uma alusão com flechas, e ele usa da sua própria pessoa. Ele fala sobre o que Deus colocou no coração dele. Ele era um profeta do Senhor, e ele falava as verdades do Senhor para o povo. Então olha o que ele diz lá nos versos 1 e 2 do capítulo 49. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Repare que ele fez tanto como lança, uma arma de perto, como também como flecha, uma arma que vai atingir mais distante. E quem sabe umas dessas flechas não estão sendo atingidas aqui hoje, pela vida desse profeta. E dentro dessa alusão aqui, a gente pode tirar tantas lições, e a segunda lição que a gente pode tirar aqui, dentro dessa alusão das flechas, é que flechas polidas nos mostram uma necessidade de preparação. Ou seja, uma flecha não é simplesmente um toco de madeira qualquer que uma pessoa pega para atirar, né? Antes dela se tornar uma flecha, de fato, essa madeira ela precisa ser trabalhada. Precisa ser trabalhada em todo o seu contexto, desde o tamanho certo até a forma da ponta, do seu final, do encaixe na corda, da ponta polida
Antes de se tornar uma arma eficaz, essa flecha precisa ser trabalhada de uma ponta a outra. Ou seja, não basta ser polida se ela não estiver com o peso correto. Não adianta ter uma ponta afiada se ela não tiver direção, se ela não estiver da forma certa, correta. Não adianta ter direção se não houver força, a força precisa para que ela seja lançada. Ou seja, pais que pastoreiam precisam investir na força espiritual dos seus filhos. Não adianta ter força também se o alvo desses pais estiver errado. Muitos pais desejam que seus filhos cheguem longe, como flechas atiradas num alvo certeiro, mas sem se importar se eles próprios, como pais, estão caminhando na direção certa. Para que uma flecha tenha direção, é necessário que essa flecha seja reta. E ter uma vida reta diante de Deus é um dos pontos que se esperam de nós como pais na vida dos nossos filhos. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender a importância que tem a preparação, a formação deles. E isso envolve a criação como um todo. E isso envolve muito além de estudo, muito além de ética. Isso envolve o Senhor. Preparar os nossos filhos como flechas está ligado a ensino, está ligado à correção, está ligado à disciplina, está ligado à honra, mas também está ligado à presença do Senhor, à direção do Senhor. Se não for o Senhor, inútil será. Continuando ainda no nosso texto, no verso 5, nós lemos lá o seguinte: feliz, leia comigo, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos amados, se existe uma coisa pelo qual o inimigo luta contra a todo instante, essa criação se chama família. E eu quero, com muito carinho aqui, dizer para você, jovem, que talvez tenha entrado nessa onda que infelizmente nós vivemos, de que na vida não vale a pena ter filhos. Eu quero falar com muita clareza para você essa noite, que o desejo do Senhor para minha e para sua vida é que sim, que você tenha vida e que você tenha uma vida abundante com os seus filhos. Que você faça uma nova geração, que você participe dessa construção do reino do Senhor, que você tenha filhos e os crie para a glória do Senhor, que você se sacrifique pelos seus filhos, que você ame os seus filhos, porque os seus filhos serão bênçãos na sua vida. Então, se você, de repente, uma palavra especialmente aos jovens, que talvez pensem, mas não com tanto carinho por essa área, eu quero te falar em nome de Jesus, e a minha oração hoje é para que o Espírito Santo incomode o seu coração, para que em nome de Jesus você tenha filhos, você encha a sua aljava de flechas. Nesse último versículo do Salmo, nós encontramos uma visão clara da recompensa, desse impacto de pais que exercem as suas funções. Por isso, essa última lição, essa quarta e última lição, é pais que pastoreiam e investem em um legado. Pais que pastoreiam e investem em um legado. Nós encontramos aqui uma visão clara de uma recompensa e de um impacto de pais que exercem as suas funções com responsabilidade espiritual. O texto ele não nos apresenta uma imagem de super pais, mas sim na imagem
daqueles que fizeram o que deveria ser feito, que diante da missão que receberam do Senhor, eles foram responsáveis. A expressão que está aqui no versículo, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, ela nos remete, ela nos mostra uma cena de um tribunal ou então uma cena de batalha. É isso que o texto nos remete. Mas na prática, o significado desse texto, ele fala de pais que terão com quem contar na sua velhice. É isso que o texto nos aponta. Filhos preparados, eles não são apenas bênção para o futuro, mas eles também são amparo para os pais no presente. O texto começa dizendo: feliz o homem, não é isso? Feliz o homem, feliz o pai, feliz a mãe. E repare que a felicidade no decorrer desse texto, em nenhum momento ela está ligada às posses, ela está ligada às conquistas, mas ela está ligada à alegria daquele que pastoreia, daquele que investe em valores eternos com os seus filhos. Esses são os valores aqui. Por isso, em nome de Jesus, pais, invistam no coração dos seus filhos. Quando pais investem no coração dos seus filhos, eles estão não apenas formando boas pessoas, bons cidadãos, mas edificando gerações que carregam uma fé sólida, que não se dobram a outros deuses e que não se dobram a ideologias ou então a valores que são completamente distantes do que o Senhor tem para mim e para você. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós caminhando para o final dessa nossa breve reflexão, nós vemos que esse salmo, o salmo da família, o salmo 127, ele não aponta apenas para um chamado à responsabilidade, mas ele aponta para um convite para que eu e você tenhamos uma vida de dependência e esperança no Senhor. É possível que, quando você ouça algumas verdades que foram faladas aqui, é possível que isso tenha incomodado um pouco o seu coração por alguns pontos. Isso incomoda também o meu coração em muitos deles. A palavra muitas vezes mexe com algumas estruturas nossas, né? Alguns pais aqui, é possível que estejam sentindo o peso, talvez, de não estarem sendo tão presentes quanto gostariam de ser. Certamente, alguns de nós aqui carregam no coração alguns arrependimentos de erros que foram cometidos ali no passado, de oportunidades desperdiçadas, de investimento errado em energia. Mas eu quero que você, pai, você, mãe, me ouça com muita atenção. A história, ela não termina com as nossas falhas. A nossa história, ela termina com a graça de Deus. E quando nós olhamos para as nossas vidas, apesar dos nossos erros, nós temos uma solução para cada um deles. Jesus é o edificador por excelência dos nossos lares. Por meio de Cristo, e só por meio dele, nós seremos capazes de reconstruir aquilo que foi deixado para trás, ou que não foi construído, ou que foi mal construído. É por meio de Jesus que nós conseguimos isso. É por meio de Cristo que nós somos capazes de restaurar aquilo que se afastou, aquilo que se perdeu no meio do caminho. É Jesus que cura os nossos corações feridos e os corações feridos dos nossos filhos, da nossa família. É Ele que perdoa todo aquele que se arrepende e que dá forças para que a gente possa recomeçar e novamente se colocar numa posição
de, a partir de então, edificar os nossos lares, assim como o Salmo 127 nos apresenta. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero incentivar para que você, mesmo que pastoreie hoje, ou que você de repente se entenda que não tem pastoreado, que nós possamos pastorear a nossa família. Que nós, em nome de Jesus e com a força do Espírito Santo, nós possamos edificar o nosso lar em bases sólidas. Pais que pastoreiam são pais que se arrependem, que se curvam e recomeçam pela fé. Pais que pastoreiam colocam seus filhos nas mãos de Deus e confiam no agir do próprio Deus, mesmo quando os olhos naturais não confiam mais, mesmo quando os olhos naturais não conseguem ver o contrário. Pais que pastoreiam sabem que não são capazes de, pelas próprias forças, salvar os seus filhos, mas sabem apresentar a verdadeira salvação para eles. Ele é o bom pastor dos nossos lares. Jesus é o bom pastor dos nossos lares. Ele é a coluna inabalável que sustenta a nossa casa nos vendavais da nossa vida, diante dos problemas, diante das questões. É Jesus a nossa coluna inabalável. É Ele o único capaz de transformar, de converter o coração dos nossos filhos, de restaurar paz, de restaurar relacionamentos, de trazer cura para as mães, de reconstruir as famílias. Portanto, meu irmão e minha irmã, pais, não desanimem em nome de Jesus. Se você, com essa mensagem, entende que algo precisa ser consertado no seu lar, eu quero convidar para que você, em nome de Jesus e na força do Espírito Santo, comece e assuma um compromisso diante de Deus de fazer, de recomeçar isso hoje mesmo. Peça em oração, com humildade diante do Senhor. Peça talvez perdão pelos seus pecados, perdão por algumas atitudes que você tem tomado ou tomou de errada. Não deixe com que o acusador aponte no seu ouvido e isso acontece por sua culpa. Não. Pelo contrário, coloque o Senhor como edificador do seu lar. Coloque o Senhor como foco da sua família. Porque Deus nos chama, o mesmo Deus que nos chama a pastorear, é o Deus que caminha conosco nos piores momentos, nos vales da nossa vida. Ele continua conosco, a presença do Senhor continua conosco. O Deus que nos dá essa missão de pastorearmos as nossas famílias é o mesmo que nos dá forças no meio da nossa luta e nos capacita com graça, nos capacita com misericórdia a cada nova manhã. Por isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu quero orar com você mais uma vez. Mas antes disso, eu quero incentivar para que você faça essa oração. Uma oração silenciosa, se colocando na presença do Senhor. Você, somente você e Deus. Ora do seu jeitão. Se coloque na presença do Senhor com o coração aberto, um coração limpo diante do Senhor. Se coloque na presença do Senhor em oração. Pai Santo, nós cremos que todo bem procede de Deus. E queremos declarar aqui que se não for o Senhor, inútil será. Se não for o Senhor conduzindo a nossa casa, se não for o Senhor conduzindo a nossa família, inútil será. Inútil será o nosso esforço, inútil será o nosso acordar cedo, dormir de madrugada, inútil será o nosso trabalho penoso, se não for o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nos dá o foco certo para vivermos a nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, que sejamos pais
que sejam achados pelo Senhor como pais que pastoreiam a família, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo, ó Deus, que nós necessitamos do Senhor para edificar um lar, que sejamos encontrados pelo Senhor como pais que confiam e descansam na tua provisão, no seu cuidado, que sejamos encontrados pelo Senhor como pais que enxergam os seus filhos como presentes do Senhor, como flechas que precisam ser lançadas com o alvo certo, com a motivação correta, que o Senhor nos enxergue como pais que pastoreiam não apenas agora, que não apenas para investimentos terrenos, mas que nós tenhamos investimentos eternos, investimentos em corações, investimentos que sirvam de um legado que agrade e honre o teu nome, Deus. Pais que sejam submissos ao Senhor. Pais que aceitem a correção do teu Espírito Santo. Pais que humildemente se submetem a ti, se submetem às decisões e que caminham com o Senhor, que caminham na tua verdade, que buscam inspiração do Senhor para os seus dias e não apenas nas suas próprias forças. Pais que dizem que o governo do nosso lar está nas tuas mãos, que o Senhor é o verdadeiro rei da nossa família. Pais que entendem que não adianta a milésima vez, que não adianta o pedido, não adianta o grito, não adianta a briga, mas adianta um coração convertido pelo Senhor. Pais que dobram os seus joelhos, se submetendo à tua vontade. Deus, em nome de Jesus, que nossas famílias sejam fortalecidas no alicerce que realmente vale a pena. Que os nossos lares não sejam lares construídos na areia, mas que sejam lares do sensato, do fiel, daquele que é achado, um lar que foi construído sobre uma coluna inabalável, para que nos tempos de tempestade, nos tempos de dor, esse lar não se dissolva, pelo contrário, ele se mantenha firme para a tua glória. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda, nos ajuda. Te peço por aqueles que nesse instante estão pedindo por um recomeço, que de repente se enxergam pecadores de fato diante do Senhor, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, os ajude para que as nossas famílias sejam edificadas pelo construtor excelente, que é o Senhor através do sangue de Cristo. Faz isso para a tua honra e para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.